porque morrer é uma ou outra dessas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência. Na morte acontece a mesma coisa. Quanto menos você compartilha sua dor, e o sofrimento é um dos elos fundamentais da humanidade. E isso vai acabar por tornar insuportável a sua passagem. As perdas que você acumula ao longo da vida podem tanto potencializar o seu medo da morte, quanto ensiná-lo a conviver melhor com a finitude. Vivemos pequenas perdas todos os dias. Uma separação, uma demissão, a morte de um amigo, a notícia de uma doença incurável. Diz a psicóloga Maria Helena Bromberg, coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, da Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Essas experiências cotidianas de morte nos ajudam a entender que nada dura para sempre, inclusive nós, em nossa natureza mortal. Uma história antiga ajuda a entender melhor esse processo de pequenas aprendizagens e como muitos de nós o ignoram. Um dia, há muito tempo, o homem resolveu fazer um trato com a morte. Prometeu a ela que não ofereceria resistência quando a sua hora chegasse, mas pediu em troca que fosse avisado com antecedência, porque queria ter tempo suficiente para terminar todas as suas tarefas. Acordo feito. Tempos depois, houve um acidente grave na cidade e muitos amigos daquele homem morreram. Anos mais tarde, um vizinho próximo faleceu. Em seguida, foi a vez de um tio. Até que o homem ficou doente e, em alguns meses, encontrou-se com a morte. Ela tinha vindo buscá-lo. Revoltado, reclamou: "Eu pedi que você me avisasse quando viria e não recebi um sinal." Ao que a morte respondeu: "A morte dos seus amigos, do seu vizinho, do seu tio, não bastaram?" Para quem busca na filosofia maneiras de lidar melhor com a morte, as reflexões finais do filósofo grego Sócrates, condenado a tomar cicuta, um veneno letal, realizadas no século V a.C., representam um excelente exercício de aceitação. Porque morrer é uma ou outra dessas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para outro, afirmou Sócrates. Em outras palavras, para quem não acredita na continuação da vida, a morte é o nada. É a ausência completa de angústias e desesperos, é o fim das aflições. Para quem acredita na continuação da vida, a morte é a passagem dessa existência para outra melhor. De qualquer modo, a dor estaria na vida e não na morte. Perceberam aí o detalhe?